sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre mediunidade, estudando esse livro preciosíssimo que é a Seara dos Médiuns, de Emmanuel. São comentários de Emmanuel através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier e editado pela FEB. Deixa eu falar por que é preciosíssimo. Porque dificilmente a gente vai encontrar um médium, a não ser aqueles que já estão em mandato mediúnico, que não tenham seus momentos de dificuldades acerca do entendimento do que está acontecendo conosco. Muitas vezes uma mudança de frequência vibratória, determinada corrente de pensamento, de vontade, e aí a gente necessita desse apoio. A gente necessita de um entendimento. E é interessante que, por compulsarmos o livro dos médiuns, a gente vai e volta, estuda daqui para lá, a gente tem a impressão do eu já sei. É o déjà vu, né? Eu já sei disso. Mas e aí, qual é a consequência? E quando a gente encontra livros de comentários que remetem à codificação e comentam, muitas vezes abre uma luz no nosso caminho, no nosso entendimento. E a gente vai se sentindo melhor, a gente vai se sentir mais seguro e fala assim, eu não havia visto isso do jeito como está aqui. E aí a gente justifica a inclusão de obras subsidiárias em nossas reuniões. É claro, gente, que Kardec é a base fundamental para o exercício mediúnico e para sermos espíritas. Mas essas ampliações do pensamento, né, é como se nós dessemos uma pausa e respirássemos com mais vigor, com mais atenção. E essa respiração faz com que a gente se alinhe, a gente descubra novos procedimentos, descubra um posicionamento melhor, né? E até muitas vezes começamos a trocar com outros irmãos acerca daquele ponto, vamos dizer assim, nevrálgico da nossa atividade, do nosso exercício mediúnico. Hoje, então, vamos estudar, o nosso programa é o 17, acerca dessa obra Seara dos Médiuns, cujo título é Na Glória do Cristo. Foi uma mensagem recebida numa reunião pública do dia 29 de fevereiro de 1960. E ele está fazendo um comentário acerca da questão 49 do Livro dos Médiuns, é o 7º parágrafo. Esse capítulo, o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, fala sobre sistemas. E o item 46, a questão 46, é sobre um sistema de negação, que é o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. E a 7º parágrafo vem assim: visto que os espíritos se comunicam, porque Kardec lançando refutações acerca dessa questão que só quem se comunica é o demônio, né? Quem está passando uma comunicação mediúnica está endemoniado, obsidiado. Então, no 7º momento, o 7º parágrafo fala assim: visto que os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não será mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e as outras para nos aconselhar o bem? E aqui Kardec vai falando lindamente acerca do livre-arbítrio dos espíritos e do aproveitamento do médium acerca das comunicações. Não existe só médium de boas comunicações ou só médium de bons espíritos. A mediunidade é neutra. Então são e outros que vão chegar, né? Não seria, aí Kardec fala, um meio
da gente exercitar o livre-arbítrio, exercitar o conhecimento, né? Exercitar o estudo, porque é o estudo que vai nos dar essa possibilidade de percebermos as comunicações boas, úteis, daquelas outras que não são nem tão boas, mas que serão úteis para o exercício do nosso discernimento, para que a gente perceba o que é para fazer, o que não é para fazer. Então, na lição intitulada Na Glória do Cristo, Emmanuel nos diz assim: se entre as vidas magnificentes da terra uma existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. E ele vem dizendo assim, eu sei que alguém vai falar assim, mas Jesus não era médium. E aí nós temos em A Gênese, né, que realmente, não a Gênese de Allan Kardec, né, da codificação, que realmente, se Jesus, esse espírito mais perfeito que veio à Terra, não existiria espírito na Terra se na condição de mediunizar o Cristo. Mas ele diz lindamente, se Jesus foi médium de alguém, nós poderíamos dizer que Jesus foi o médium de Deus. É uma imagem, né, metafórica, belíssima, ampla, para a gente até entender, e muitas vezes a gente está esquecendo, entender o valor do Evangelho na vida da gente. E entender que a doutrina espírita, ela vem como revelação trazer para nós tudo aquilo que Jesus falou, que é a maior mensagem, a maior revelação, é o maior entendimento. Mas para que a gente possa raciocinar, para que a gente possa compreender e a partir daí nos considerarmos cristãos, não pelo rótulo, mas pela nossa conduta, pelas decisões que passamos a tomar no dia a dia da nossa vida. Então, Emmanuel vai dizendo assim, surge o Evangelho do contato entre os dois mundos. Zacarias, e ele vai falar da vida de Jesus, vamos prestar atenção, é belíssima essa lição. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. Então, João Batista é filho de Zacarias e Isabel, é prima de Maria, né? E logo ele é primo de Jesus. E a anunciação, no momento que já havia descrença na questão de Zacarias, né? Porque os dois eram já avançados em idade, vamos até pensar, gente, muitas vezes na figurinha vem velhinho. Não é, o avançado em idade não é velhinho assim, não. É que naquele momento as mulheres eram mães muito cedo. Na verdade, o casamento era aquilo que era reservado para aquela jovem judia. Então, passou numa determinada idade. Vocês lembram que houve um momento preconceituoso na nossa sociedade em que se considerava a mulher de 30 como alguém já avançada em anos? Hoje em dia, né, são as jovenzinhas, né? E a gente, graças a Deus, está chegando a uma longevidade com muita atividade, tudo isso. Mas houve um momento que se considerava alguém de 50 como alguém muito idoso, né? Hoje a legislação, ela passa a considerar a partir de 60, 65 anos a pessoa idosa, mas essa pessoa idosa, ela tem certos privilégios, vamos dizer assim, certos acessos, né? À cultura, ao transporte, tudo isso. Mas não é que esteja naquela condição de inválido. Esse conceito se está mudando, graças a Deus, na nossa vida, não é? E aí, foi Gabriel que anunciou a vinda de João. Então é claro, né, que Isabel ainda ovulava, né, com certeza menstruava e havia condições dele vir pela lei natural, né, porque não há derrogação da lei. E aí continua Emmanuel dizendo, o mesmo Gabriel, na condição de embaixador celeste, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lilial, notificando-lhe a maternidade sublime. E nesse ponto Maria já era noiva de José, né?
Nasce então Jesus, sobre luzes e vozes dos espíritos superiores. O que é na vinda de Jesus? Qual é essa voz que fala? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. E o cometa Halley, né, passa no momento do nascimento de Jesus. E continua Emmanuel a nos falar assim: usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja a alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Então, Jesus, alguém pode falar assim, mas foi só a questão de posição de mãos? Não, ele trabalhou lindamente na tarefa da desobsessão. Olha só, meus amigos, e alguns de nós não dão o devido valor a essa tarefa, né? Não ajuda ao alienado mental, né? Na cura até da subjugação, em que muitas vezes acontecem as situações orgânicas, as doenças que surgem em função do comparecimento, da insistência ou da frequência vibratória daquele doente espiritual junto ao outro que está sendo obsidiado. Então Jesus trabalha e ensina que é uma tarefa que a gente também pode estar engajado. É claro que a gente não tem esse poder fluídico magnético de Jesus ainda, mas nós podemos fazer como? No trabalho colaborativo, nós encarnados trabalhando, oferecendo a nossa boa vontade, o nosso estudo, a nossa disciplina, a nossa frequência, e os desencarnados potencializando aquilo que nós temos, né? Vindo com uma competência maior na condição de trabalhadores de Jesus. Então, meus amigos, isso é sempre importante lembrarmos. A importância da rádio, desculpa a redundância, né? Mas da Rádio Rio de Janeiro na vida de cada um de nós. A gente tem estudo, a gente tem informação, a gente tem o lazer, a diversão, de uma forma muito clara, que vai ajudando a gente a ampliar o nosso campo mental e até descobrir novos prazeres que fazem parte da nossa questão evolutiva. Daí todos nós, como programadores, amigos, estarmos sempre vibrando por essa rádio, pela colaboração que todos nós, né, podemos dar, podemos nos esforçar para que ela se mantenha sempre no ar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É sempre esse nosso pedido, né? E nós estamos aqui nesse programa conversando sobre mediunidade, trabalhando a obra Serra dos Médiuns de Emmanuel, através do Francisco Cândido Xavier. No nosso programa 17, o texto é Na Glória do Cristo. Estamos analisando a questão 46 do Livro dos Médiuns, que fala sobre sistemas, e aí no caso o sistema diabólico ou demoníaco, no 7º parágrafo, que é uma refutação de Kardec, em que ele vai colocando a possibilidade tanto dos espíritos superiores quanto dos inferiores se comunicarem dentro da lei de Deus, não é? E Emmanuel vem dizendo que a vida de Jesus, a passagem dele na Terra, foi todo um momento glorioso de mediunidade. E aí ele continua dizendo para nós: levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos em todas as procedências. Apazigua
elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. É muito bonito, né, no momento da tempestade, em que é apaziguado. E aí a gente estuda no livro dos Espíritos a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. E todo aquele momento, Jesus, ele não conversou com o vento, ele não conversou com a água, né? Ele conversou com aqueles espíritos que estavam ali promovendo o fenômeno, e houve o imediato apaziguamento daqueles elementos que estavam desordenados, né? Acalmou a tempestade. E ele continua nos falando: sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala, quando lê na Samaritana os pensamentos ocultos, né? Ele lê na mulher samaritana, em que ele pede água, é um episódio belíssimo, né? Mas ele também, no momento que Madalena o procura, ele consegue ver o anseio dela, a busca daquele amor puro, não é? E continua dizendo Emmanuel: conversa ele mesmo com desencarnados ilustres, no cimo do Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa a Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo a cada moral, e faz sentir a Judas, que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Então aqui teríamos muitas questões, né? A mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais, né? O trabalho belíssimo que Beozano estudou bem, da psicometria, né? Da intuição, do pressentimento, das profecias, tudo isso Jesus exercendo, né? É claro que de forma anímica, porque ele tem esse potencial, mas no grau mais alto. E continua: ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece, plenamente materializado, diante dos aprendizes, no caminho de Emaús. E mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso, nas vizinhanças de Damasco, para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do Evangelho nascente se mostra traumatizado, ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. Então, meus queridos, vamos observar esses episódios trazidos por Emmanuel do uso dessas potências espirituais por Jesus. Reparamos, meus amigos, meus irmãos, que foi sempre para servir, que não havia uma nesga de interesse pessoal, de vaidade, de supremacia. Então Jesus, como guia e modelo nosso, ele vem nos ensinando como fazer, como aproveitar, como ser melhor. Não melhor que o outro, mas como aproveitar essa potência mediúnica, esta força mediúnica, que foi o título até da lição do programa 16, do programa passado. Esta força mediúnica para servir, para ampliar a nossa atuação enquanto espíritos imortais
encarnados. E Emmanuel, no último parágrafo, diz assim: é inútil, assim, que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação, porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da Terra permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. Então, amigos, aqui é Emmanuel falando e nos sugerindo, né, o uso dessa mediunidade tendo como padrão Jesus. Então, Jesus como guia e modelo da nossa conduta social, no nosso lar, no trabalho, na vida de relação, no lazer, na casa espírita. E Jesus também como guia e modelo no direcionamento da nossa mediunidade. Nós que estamos nesse ponto, né, nessa categoria de médiuns espíritas, devemos estar muito atentos a essa questão. Tem muitos estudos, claro que tem estudo, a metapsíquica, a parapsicologia, em momento algum se nega o valor desses estudos. Mas vamos pegar o nosso livrinho dos médiuns, vamos pegar o nosso evangelho, vamos nos inebriar nessa força constante do amor de Jesus. Vamos aproveitar, meus amigos. Vamos aproveitar. Para quê? Para que a gente tenha na mediunidade um meio de tranquilidade. Para que a nossa consciência, ajustada à lei, possa nos colocar assim: olha, estamos servindo da melhor forma possível. Ainda como espíritos necessitados de experiência, necessitados de amparo, necessitamos de amparo, que a gente tenha sempre em mente, né, a posição de aprendizes. Estamos aprendendo, estamos nos escorando uns nos outros. Vamos ter essa noção bem clara na nossa vida, esse interamparo entre nós. E nessa posição nossa, com toda certeza, a gente consegue ser mais feliz, a gente consegue viver em paz, a gente consegue ter uma organização para a tarefa, já que ela começa a ser uma meta na nossa vida, não só no horário do exercício, mas na nossa vida comum. E aí a gente vai exercer na mediunidade dentro do padrão que o Livro dos Médiuns nos dá, com recolhimento, com silêncio, com estudo, com unção mesmo, né? Conforme diz o Evangelho. A mediunidade é coisa santa e deve ser exercida santamente, religiosamente. Ele não fala misticamente, mas numa posição de respeito, de autorrespeito, de gratidão profunda, porque Deus nos ofereceu nessa encarnação a possibilidade mediúnica sob a orientação segura da doutrina espírita e com o apoio generoso dos benfeitores espirituais da casa espírita. Aqui nós nos dedicamos a essa tarefa. Então, queridos, que possamos ter um dia, uma semana, um tempo de muita paz em nossas almas. Muita paz, amigos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.